Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Professor Salles na área, novamente, tá? Hoje, 23 de setembro de 2021, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Química. E aí, preparados para as atividades de hoje? Vai! Na aula de hoje, pessoal, vamos fazer a revisão de tudo que foi trabalhado ao longo dessa quarta unidade. De forma bem breve, bem simples, apresentar o que abordamos sobre fenômeno químico, fenômeno físico, contexto histórico da tabela periódica e contexto histórico dos átomos. Pois bem, turma, como o professor falou anteriormente, na aula de hoje vamos revisar tudo que estudamos na quarta unidade sobre fenômeno físico e químico, sobre a história dos átomos e história da tabela periódica, tá ok? De início, analisamos o que é fenômeno químico e físico. O professor trouxe aqui de forma separada para a gente analisar e comparar, tá ok? Então, fenômeno físico. Professor, o que é fenômeno físico mesmo? Fenômeno físico é toda matéria, tais como forma, tamanho, alteração na estrutura física, ou aparência e estado físico, mas que não gera alteração em sua natureza, isto é, na sua composição. Pessoal, fenômeno físico são todas as mudanças que ocorrem na matéria, porém não há uma mudança física, tá? Há uma mudança na composição, mas sim na estrutura física. A gente tem aí alguns exemplos e antes de falar, vou mencionar a questão como, por exemplo, o papel, né? O papel amassado. Se a gente pegar uma folha de ofício, uma folha do nosso caderno e amassar, o que é que vai acontecer? A gente vai observar que a folha de ofício, ela de início está reta, está perfeita. Quando você amassa ela, tá? Quando você amassa essa folha de ofício, ela vai ficar toda amassada, mas vai permanecer sendo o mesmo papel, entendeu? Isso é fenômeno físico. Trouxe aí dois exemplos. Por que é mais difícil fechar a porta do carro com a janela fechada do que com uma aberta? Por essa questão da pressão. Lembra quando você vai fechar? Ali gera uma pressão dentro do carro que não permite que a porta feche normalmente, beleza? Então não altera a composição química, só vem essa questão da pressão que a gente sente, mas tudo vai permanecer do mesmo jeito. Vem também a próxima. Por que a posição da Lua interfere nas marés? Isso é um fenômeno físico. Por quê, professor? Porque não altera a composição nem da maré nem da Lua. Isso acontece porque há uma força magnética entre a Terra e a Lua e também o Sol, ao qual faz meio que a Lua meio que puxa por meio dessa força magnética a força, no caso a água, e aí vem essa questão da maré baixar e depois aumentar, tá ok? Fenômeno químico. Fenômeno químico, diferente de fenômeno físico, ocorre quando há alteração da natureza da matéria, isso é, da sua composição. É quando, de certa forma, muda aquilo que você viu ali, aquilo que está ali, tá bom? Quando há mudança. Como, por exemplo, aqui, aplicar o desodorante. Lembra que o professor explicou? Quando você aplica o desodorante, o que permite o cheiro do desodorante é, no caso, o contato do desodorante com as bactérias encontradas nas axilas. Então, a reação química, a qual é preciso que o desodorante tenha acesso a essas bactérias para que exale o cheiro. Digerir alimentos. Pessoal, a gente ingere os alimentos e ao chegar no estômago, eles recebem, como por exemplo a bile, sucos gástricos e por aí vai, ao qual vai fazer todo o processo de sintetização das proteínas, vitaminas e sais e líquidos, tudo que é necessário para o nosso organismo, tá? Então, é um fenômeno químico. Temos aí lavar as mãos. Professor, lavar as mãos é um fenômeno químico? Sim, pode parecer que não, mas há uma camada praticamente invisível em nossa mão que, ao ter contato com a água e com o sabão, ela acaba saindo, tá?
e isso, de certa forma, altera e é considerado um fenômeno químico. Escovar os dentes, da mesma forma. Por quê, professor? Porque a pasta de dente ela contém substâncias que, ao ter contato com os micro-organismos presentes nos nossos dentes, acaba gerando a limpeza, né? Ali dentro há um processo de fermentação ao qual limpa toda a sujeira que é encontrada. Então, é um processo também denominado como fenômeno químico. Contexto histórico dos átomos, tá? Vocês podem observar aí, o professor trouxe meio que uma linha do tempo, tá? Dos modelos dos átomos. A gente vê aí em 1803 o modelo de John Dalton, de 1904 de J.J. Thomson. Temos também 1911 Ernst. Temos o de 1903 Niels Bohr e 1926 Irwin, tá? Perdão aí por alguns nomes do professor não saber falar direito, tá bom? Mas o importante é você saber que foi esse cara aí que teve essa ideia, esse conceito de átomo nesse ano em específico, beleza? Modelo atômico de Dalton, entre 1903 e 1907. Dalton propôs o primeiro modelo atômico, que é esse aí, branco, tudo branco, a primeira hipótese de como seria a estrutura de um átomo. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, bola de sinuque, beleza? Aquelas bolas de sinuque de mesa grande, que é essa primeira aí toda branca. Modelo atômico de Thomson, que é o segundo. No século VI a.C., o filósofo Tales de Mileto já havia constatado experimentalmente a existência de elétrons, mas só em 1897 Thomson concluiu, por meio de um experimento com tubos de raios católicos, a existência de partículas menores que o átomo e carregadas com carga elétrica negativa, tá? Que é essa segunda aí que a gente observa, parecendo uma bolinha de bilhar, mas cheia de questões positivas, bolas positivas e negativas. Esse foi o modelo de Thomson. Temos aí também o modelo atômico de Rutherford, que em 1911 lançou uma nova teoria atômica contestando a estrutura proposta por Thomson, Hans Gade e Ernst Marden, foram precursores, do modelo atômico proposto por Rutherford, que é basicamente esse modelo aí, terceiro modelo, tá? Onde a gente já vê a presença dos elétrons em volta. O próximo, que foi o modelo de 1913, é o modelo de Rutherford-Bohr. O modelo atômico de Rutherford-Bohr propõe níveis de energia para explicar a distribuição eletrônica do átomo. De acordo com Bohr, a eletrosfera de um elemento é formada por camadas e as camadas mais distantes do núcleo são as mais energizadas, tá? Já vem a questão aí, turma, dos elétrons em movimentos, da questão da agitação desses elétrons que gera até mesmo a própria energia, beleza? Por fim, aí temos aí o modelo atômico de Schrödinger. A partir do modelo atômico de Rutherford-Bohr, começaram a surgir questionamentos a respeito das partículas subatômicas, principalmente sobre o comportamento dos elétrons e a delimitação da eletrosfera. Contexto histórico da tabela periódica. Johnson Doberein, 1980 a 1849, foi um dos primeiros a observar uma ordem para organizar os elementos químicos, como no início do século XIX, valores aproximados de massa atômica para alguns elementos haviam sido estabelecidos. Ele organizou grupos de 3 elementos com propriedades semelhantes, né? Que é chamado também de tríade de Doberein, tá bom? Que são essa tabela aí. Foi basicamente dessa forma que ele organizou, através de trios, né? 3 elementos químicos. Temos também o modelo proposto por Alexandre Emile.
geólogo francês, organizou 16 elementos químicos por ordem crescente de massa atômica. No modelo proposto por Shannon-Torres, ocorre a distribuição das informações na base, em forma de cilindro alinhado verticalmente, os elementos com propriedades semelhantes. Tá bom? Temos aí o exemplo ao lado, que é conhecido também como parafuso telúrico, tá? Que é basicamente organizado através da quantidade de massa atômica presente nos elementos que a compõem. Temos aí John Newland. Suas observações mostraram que, organizando os elementos por ordem crescente de uma massa atômica, a cada 8 elementos as propriedades se repetiam, estabelecendo assim uma relação periódica. Ou seja, Newland já foi observando que, de acordo com o parafuso telúrico apresentado anteriormente, quando chegasse na casa dos 8, ele apresentaria uma nova propriedade, repetia, até que ele utilizou essa organização, turma, através das notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, beleza? Por conta disso. E aí, por fim, chegamos em Dmitri Mendeleev, que em 1869, estando na Rússia, teve a mesma ideia que Meyer, que realizava seus estudos na Alemanha. Ele, de forma mais meticulosa, organizou um quadro periódico onde os 63 elementos químicos conhecidos estavam dispostos em colunas com base em sua massa atômica. Pessoal, essa imagem ao lado foi como Mendeleev organizou a tabela periódica em 1869. Nesse ano, 1869, havia apenas 63 elementos químicos, tá? Hoje são 118 elementos químicos identificados e registrados na tabela periódica. Para finalizar nossa compreensão a respeito do estudo da tabela periódica, a gente observa aí o modelo atual da tabela, tá? Ao qual a gente conhece hoje. Essa daí é a versão atualizada da anterior de Mendeleev, ao qual, quando ele criou, tinha apenas 63 elementos em 1876, se eu não me engano, e aí, 1869, desculpa. E aí a gente encontra esse modelo atual, tá ok? Ao qual já vem organizado, de forma extremamente organizada, por grupos, por tipo, por estado, se é sólido, líquido, gasoso, se é um metal, enfim, o que for. Vem organizado dessa maneira, tá bom? Esses foram os assuntos que estudamos ao longo da 4ª unidade. Espero que vocês tenham compreendido a questão do que é fenômeno químico, fenômeno físico, do que vem a ser a tabela periódica, né? O contexto histórico, aliás, e também o contexto histórico dos átomos. Como o professor falou, a gente vai seguindo o caderno de apoio do governo do estado, que nessa 4ª unidade solicitou que a gente trabalhasse o caderno da primeira e por aí vai. Então o professor tentou trazer esses assuntos, mas de uma forma diversificada, para a gente não trabalhar a mesma coisa que foi trabalhado anteriormente. Se há feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. A atividade de hoje é uma atividade bem simples, tá bom? Ao qual a gente vai entrar no Google Formulário que o professor preparou para vocês. Vocês irão responder ao Google Formulário com questões voltadas para esses assuntos que foram abordados nessa unidade, beleza? Na aula de hoje tivemos a oportunidade, pessoal, de revisar tudo que foi trabalhado ao longo da 4ª unidade, ok? Sobre fenômeno químico, fenômeno físico, história da tabela periódica e também a história dos átomos. Vocês também foram orientados a realizar a atividade no Google Formulário, tá bom? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula, espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido todo esse processo de revisão, tá certo? De qualquer dúvida, eu coloco aqui à disposição para sanar as dúvidas de vocês, beleza? E
Tenhamos um ótimo dia e uma ótima atividade. Fiquem todos com Deus. Valeu!